Olá, meu nome é Rafaela e hoje vamos conversar um pouquinho sobre diabetes gestacional. Se você fez a glicemia de jejum no comecinho da gestação e ela veio maior ou igual a 92, ou se você fez a curva glicêmica e veio qualquer um desses resultados alterados, mais do que 92 no jejum, mais do que 180 depois de 1 hora e mais do que 153 depois da segunda hora da sobrecarga, então você recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional. Mas o que é isso? O que eu faço agora com isso? Bom, antes de explicar o que é o diabetes gestacional, eu queria falar duas palavrinhas com vocês sobre a glicose, o açúcar e a insulina, tá bem? A glicose, o carboidrato, a glicose é um tipo de açúcar que é o principal combustível para a energia das nossas células. Então, para a gente falar, andar, correr, pensar para todas as nossas atividades, a gente precisa da glicose como principal combustível dentro das nossas células para fornecer energia, tá bem? Mas a glicose só tem essa função se ela estiver lá, dentro da nossa célula. No sangue ela não serve para isso não. E para que ela consiga entrar na nossa célula, só tem um jeito, por canais específicos, por receptores específicos. A insulina é um hormônio que a gente produz que serve como se fosse uma chave para abrir a fechadura, para abrir esses canais e permitir que a glicose entre na célula para desempenhar suas funções, tá bem? Ou seja, sem insulina ou com mau funcionamento da insulina, a glicose não entra na célula e não serve para essas funções que eu comentei com vocês. Mas o que isso tem a ver com diabetes gestacional? Bom, toda grávida, como vocês sabem, sofre uma série de mudanças hormonais na gravidez. Alguns hormônios mudam, outros aparecem e aumentam, e um deles é o lactogênio placentário, esse HLP aqui. Entre as funções do lactogênio placentário, uma delas é realmente dificultar a ação da insulina dentro do nosso organismo. E isso é de propósito, é justamente para fazer com que sobre mais açúcar na corrente sanguínea e isso vá para o bebê, também funcionando para ele como uma fonte de energia. E a mãe responde a esse aumento da dificuldade da ação da insulina, produzindo mais insulina, para que ela consiga também usar esse açúcar que está na sua corrente sanguínea dentro das suas células. Só que em algumas situações pode haver uma deficiência, um aumento insuficiente na produção dessa insulina. E aí o que vai acontecer? Vai começar a aumentar demais o açúcar no sangue da mãe. E por consequência, esse açúcar passa pela placenta e também vai aumentar na corrente sanguínea do feto. E essa é a situação, então, que a gente vai ter o diabetes gestacional. Mas e daí? Qual que é o problema desse excesso de açúcar na circulação do feto? Bom, quando o açúcar está em excesso na circulação na corrente sanguínea do feto, uma série de complicações podem acontecer. E eu vou falar delas aqui, vou nomeá-las aqui na sequência, tá bem? Provavelmente a mais temida e a mais conhecida de vocês é o óbito fetal, que é quando o bebê já está grande, perto de nascer, e sem mais nem menos ele acaba falecendo na barriga dentro do útero, certo? Só que essa não é, felizmente, a complicação mais comum. Aliás, ela não é frequente, tá? E é perfeitamente evitável com um bom controle do diabetes. Mas uma série de outras coisas podem acontecer quando o excesso de açúcar está acontecendo na circulação sanguínea do bebê. Como, por exemplo, um crescimento exagerado, um aumento exagerado na produção do líquido amniótico, um rompimento mais precoce antes da hora da bolsa das águas, o trabalho de parto prematuro e todas as complicações da prematuridade, uma dificuldade no amadurecimento do pulmão fetal e, portanto, dificuldade para respirar quando o bebê nasce, uma hipoglicemia, ou seja, uma queda de açúcar acentuada depois do nascimento do bebê, porque ele continua produzindo insulina exageradamente, acostumado com excesso de açúcar, um aumento na chance da icterícia e a necessidade do banho de luz depois do parto, e não só ali perto do parto do nascimento, mas também complicações no futuro dessa criança, porque a gente sabe que filhos de mães com diabetes que não foram bem compensados têm mais risco de obesidade, hipertensão e diabetes quando forem adultos ou jovens, tá bem? E a mãe, será que a mãe tem alguma complicação? Sim. O diabetes gestacional mal controlado está associado ao aumento do risco da hemorragia depois do parto, de infecções urinárias na gravidez repetidamente, da pré-eclâmpsia e também mostram pra gente um risco aumentado de diabetes ao longo da vida, tá bem? E como é que a gente evita? Como é que a gente pode evitar todas essas complicações? É fácil, controlando o excesso de açúcar de glicose no sangue da gestante. Como é que a gente vai fazer isso? Principal arma é a dieta, tá bom?
idealmente orientada por um profissional de saúde e, se for possível, por um nutricionista. Além disso, atividade física, que também seria de forma ideal orientada por um profissional da saúde. Mas atenção, existem algumas contraindicações para exercício na gestação e você precisa conversar sobre isso com o seu médico, ok? Para saber se a dieta e a atividade física estão funcionando, a gente vai fazer a medida da glicemia capilar, o famoso destro, que no início a gente pede para ser feito 4 vezes por dia e tem como alvo que a glicemia não passe de 95 no jejum e não passe de 140 uma hora depois das refeições. Além disso, durante o seu pré-natal, as suas consultas vão ser feitas de forma mais frequente e seu médico vai orientar a frequência adequada de acordo com a idade gestacional e com seu controle de glicemia. Você também vai ver que a gente vai repetir alguns exames com uma frequência maior do que faria se você não tivesse diabetes gestacional. A gente vai repetir exame de urocultura, vai avaliar a hemoglobina glicada, vai fazer ultrassonografias mais frequentes e também avaliação da vitalidade fetal. E, se for necessário, a gente pode também precisar usar insulina. Mas fique tranquila, é só se você precisar e isso acontece em 1 a cada 5 ou 7 gestantes. A questão da dieta e a medida da glicemia capilar, a gente vai ter um vídeo específico dedicado só para isso, para te ajudar com esses passos. Então não deixe de assistir, tá bem? E depois do parto, será que acabou essa história do diabetes? É importante saber que a mãe não continua com diabetes logo depois do parto, mas a gente precisa ter alguns cuidados, como estimular a amamentação para evitar que um diabetes ou um pré-diabetes aconteça nos próximos anos, manter um estilo de vida saudável, apesar da dieta não precisar ser tão rigorosa, a alimentação saudável sempre é bem-vinda, e não se esqueça de repetir a curva glicêmica 40 a 60 dias depois do parto. Seu médico vai te orientar. É importante saber se você ficou com algum grau de diabetes ou pré-diabetes. E também averiguar sua glicemia de 3 em 3 anos. Será que o bebê nasce com diabetes? Não, ele não nasce. Mas lembra que eu falei que ele tem um risco aumentado de ter diabetes, hipertensão e obesidade ao longo da vida? Então, que tal tornar essa uma ótima oportunidade de criar hábitos saudáveis para toda a família? Bem, diabetes gestacional tem tratamento. E com disciplina, paciência e persistência, a gente com certeza vai ter mães e filhos com saúde.